Bom, turma, sejam todos bem-vindos a este canal, tá certo? Esse canal ele é um canal para videoaulas, tá certo? Ele não é o meu canal oficial. Meu canal oficial realmente é Aprendendo História, onde lá vai ter uns conteúdos mais concretizados e, e basicamente para que vai abarcar aí tanto o Fundamental 2 como para o ensino médio e para outros meios expandido fora da escola, tá bom? Esse canal aqui, a cada videoaula, eu vou passar as observações e as salas específicas, como no caso de hoje. A nossa videoaula aqui é para a turma do 9º ano. Então preste atenção, porque de qualquer maneira, ele é um canal bem informativo, com base em cima do livro de vocês, tá certo? Dado o recado, então bora aqui para a nossa videoaula. Bom, no nosso capítulo de hoje a gente vai ver este tópico aqui, ó, Revoluções Socialistas, a China e a Cuba. Então, para essa nossa primeira parte, vamos pegar o ponto específico aí sobre a China. Eu não vou entrar em detalhes aqui na questão voltada aí à localização da China, o contexto histórico chinês, né? Até mesmo porque isso vocês, quem está no 9º ano aqui, com certeza passou sobre esse estudo da China aí desde lá do 6º ano, tá bom? Bom, vamos voltar para o período aqui do século XIX. Como vocês sabem muito bem, há uma corrida dos países imperialistas que estão aí crescendo, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, no caso, a França e a Alemanha. Correndo a concorrência ali por fora, mas chegando com força, especialmente no século XX, vai ser justamente o Japão. E aí é onde vai começar a acontecer os conflitos no território chinês. Porque a China, desde o século XIX para o século XX, sofria essa dominação de países do qual já citei aqui, certo? E essa dominação vai acarretar uma série de confrontos e de influências, porque a China no século XIX ainda está passando por um período imperialista ali, né? Um país imperial, um país onde tem uma dinastia e voltada à questão de um império, né? Mas que está fracassando ao longo do tempo, justamente pelas ideias arcaicas, pelos costumes tradicionalistas ali, do qual não está mais fazendo, não está mais suprindo a necessidade de novas ideias, de novos pensadores e de novos movimentos sociais que está acontecendo na China. Porque é justamente, né, nessa dominação e resistência do qual a China vai sofrer, vai acontecer justamente, primeiramente, em 1898, a Revolta dos Blocos. Por que essa Revolta dos Blocos? É uma revolta de tipo cunho aí, voltada justamente a lutadores de artes marciais, né, secreta, onde eles vão tentar, de início, impedir o avanço, olha aí, impedir o avanço da dominação estrangeira na China. E aí é onde vai selecionar os melhores lutadores, né, de artes marciais para fazer jus aí a tradição chinesa a combater lutas e lutadores que estão ali naquele período na China, lutadores estrangeiros, a combater e provar que a arte chinesa realmente é a melhor. Claro, isso vai partir de outro cunho, vai ter um outro objetivo, tá certo? Mas é justamente dessa revolta onde vai partir pontos cruciais para que a China seja instalada uma república. E aí, com o fim do império, né, e a proclamação da república na China, isso vai ocorrer em 1900. Olha aí. Por quê? Porque é lá onde vai ser criado o Partido Nacional do Povo pelo médico chamado Sun Yat. A partir dessas ideias do Partido Nacional do Povo, né, já aí, final do século XIX para dar início ao século XX, esse partido vai partir justamente das ideias republicanas, do qual quer estar lá na China, porque essas ideias querem trazer uma China voltada a uma China do povo, a uma China nova, a uma China para o futuro. Não quer mais seguir aquelas ideias e nem aquele tradicionalismo
do qual já estava ficando para trás. A ideia agora era fazer com que a China expandisse uma China mais voltada no seu geral, uma China moderna, vamos dizer assim. Para isso acontecer, tinha que ocorrer, claro, justamente uma república na China, né? E esses conflitos e esses movimentos estavam apoiados justamente nas ideias do qual os países ocidentais estavam lá. Então, os trajes de roupa, os cortes de cabelo, a não reverência ao imperador. Então, isso tudo estava ocorrendo para fazer com que ocorressem novos protestos e novas ideias para fazer com que a China se desestabelecesse aí na questão do império e fosse dado, então, a China a uma república. Bom, dentro dessas ideias marxistas que estavam sendo implantadas na China, justamente que já vinha aí pelos pensadores Karl Marx e Hegel desde o século XIX, certo? Marx, com a sua teoria do comunismo, né, implantando o socialismo, na verdade, eles criavam então que a classe dominadora que partiria aí para o século XX seria justamente a classe operária e não a industrializada, que era voltada à força opressora do capitalismo em cima e que fazia toda a desigualdade social no mundo, do qual percorre até nos dias de hoje, né? Pois bem, dentro dessa área ideológica, a China comprou ela, porém, com essas ideias voltadas a um professor da universidade, né, o Lin Danzhao, certo? É onde ele vai partir com essas ideias e vai influir e criar o Partido Comunista Chinês, o PCCH, certo? Isso aí por volta do ano de 1921. Dentro dessas ideias voltadas ao comunismo na China, aí é onde a questão das classes ainda vai ficar com mais força e com mais avidez dentro da ala ideológica chinesa, né? Dentro dessa questão da China republicana, porque vai criar um outro partido, né? O Partido dos Nacionalistas vai impor aí contra a classe ideológica do comunismo. Para ir à frente, junto com as ideias do professor da Universidade de Li, vai vir um jovem chamado aí Mao Tse-tung, certo? Que sai da sua localidade do interior e parte para a universidade, vai se formar em pedagogia, mas aí ele acaba se transformando nesse ideal ideológico aí de líder, né? E muito novo, aí Mao Tse-tung, que nasce em 1833 e falece em 1976, a gente vai ver isso aí com mais detalhe à frente. Ele emplaca essas ideias, reforça o Partido Comunista, né? E aí ele cria, em 1919, a geração dos 4 de maio. Essa geração era justamente para combater já o avanço estrangeiro que estava tendo na China e também as ideias nacionalistas. Dentro dessas ideias nacionalistas é onde vai ser a disputa justamente do nacionalismo versus o comunismo. A diferença das ideias de Mao Tse-tung para de Marx, ele discordava de Marx, né, do comunismo marxista, na verdade, porque ele criava que as ideias da dominação para o socialismo não partiria justamente da classe operária, e sim da ala do campo, o povo do campo, os trabalhadores ali do campo. Por quê? Porque a China, quando você vê o mapa em contexto territorial, a China é um território muito grande e expansivo para o trabalho no campo, né? E a China, Mao Tse vai ver justamente essa área, que é ajudar o povo a crescer e mostrar que o comunismo socialista chinês daria certo vindo do campo, né? E não dos operários das cidades. Aí é onde vai criar uma área de disputa justamente pelo nacionalismo e o comunismo e vai se dar uma longa guerra chamada de Longa Marcha, né, que vai de 1927 a 1949. Nisso vocês viram
no período em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945, né? O Japão, como estava se transformando um país de elite, formado de disputa, junto com a Alemanha e a Itália formando o eixo do mal, esse nome recebeu essa nomenclatura justamente pelos países que combateram ele com as ideias nazifascistas, né, que aconteceu aí na década de 30 para o começo dos anos 40 do século passado. Isso acarretou, né, que o Japão aproveitou a fragilidade da disputa dessa guerra dentro da própria China. Em 1937, o Japão invade a China, consegue conquistar vários territórios por armas, né, com força, e a China então fica à mercê do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a retirada desses soldados japoneses, com a derrota da Segunda Guerra Mundial, né, aí com a demanda dessa disputa de guerra de territórios, a China volta a se confrontar de novo, né, entre os ideais nacionalistas, que quer uma China voltada a uma ala mais ainda conquistadora, mais nos seus ideais tradicionalistas ainda, e as ideias de Mao Tse-tung voltada ainda para uma ala do comunista do campo, sobressaindo aí sem essas ideias do tradicionalismo, dessa cultura voltada europeia e um expansionismo ainda mais voltado para a ala comunista dos ideais dos camponeses, tá certo? Isso vai acarretar que o governo de Mao Tse-tung ganhe, porque durante esse período da guerra contra o Japão, o Mao Tse-tung consegue conquistar novos ideais, novos grupos com as ideias, combate também os japoneses, tá certo? E quando há a vitória da Segunda Guerra Mundial e a China se sobressair nela, Mao Tse-tung, quando termina a Segunda Guerra, ele ganha novos adeptos e novos seguidores. Isso vai fortalecer ainda muito a ala comunista. E quando eles se reúnem, claro, vence logo justamente as ideias nacionalistas. E com a derrota dessas ideias nacionalistas, o líder parte para a ilha de Taiwan e lá ele forma um partido nacional chinês. Porém, vai ficar a China nesse conflito aí e nessa desordem por um bom tempo, tá certo? Bom, com o governo de Mao Tse-tung, em 1958, ele vai fazer com que há o grande salto para a frente. Esse grande salto é justamente um abalo que ele vai querer usufruir das ideias da União Soviética. Mao Tse-tung, um grande admirador aí de Stalin, né? E ele vai concretizar uma corrida que está fora do alcance da classe social do povo do campo da China naquele período. Então, ele vai fortalecer, entre aspas, né, uma corrida do qual os camponeses não vão poder, que é justamente construir o ferro, aços aí dentro do minério de territórios do qual o espaço chinês não tem condição. Então, nessa ala dessa corrida, esse expansionismo, né, desse grande salto para a frente, ele quer fazer em 15 anos, coisa que países europeus estavam acarretando há mais de 100 anos. Então ele bota toda a ala do povo mais pobre para trabalhar, famílias, mulheres, e aí ele tenta fazer com que isso, a China cresça, mas há um certo tipo de desorganização do qual vai ocorrendo, porque a população e a China não está preparada para essa corrida. O povo não está preparado para esse tipo de trabalho. E isso vai acarretar uma demanda de mortes, misérias e de fome por toda a China. Então, se a população da China para esse período era na faixa de 600 milhões de pessoas, com esse grande salto para a frente, há uma demanda de perda de 30 milhões de chineses, certo? E isso vai enfraquecer ainda mais a China para esse período. Porém, em 1960, os conflitos entre a China e a União Soviética, né, a Rússia, vai ser dado esse conflito, né? E em 1960
foi a disputa pela supremacia socialista, do qual a União Soviética criava, junto também com Mao Tse-tung do comunismo chinês. Porém, a União Soviética tinha as ideias voltadas do marxismo dentro do leninismo e Mao Tse-tung da Revolução Contínua. Quer dizer, Mao Tse-tung volta às ideias de novo. Ele não discordava das ideias de Marx, ele criava que não a demanda e a dominação do comunismo não partiria dos operários, mas sim dos camponeses. Então, esses conflitos só vai piorar realmente essa demanda voltada do que foi essa conquista, essa disputa dentro das revoluções socialistas, aí já no final dos anos 50 para o começo dos anos 60. E o mundo vai ficar ainda muito mais bipolarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos. Vai fortalecer essas ideias do capitalismo, no expansionismo, de uma industrialização mais potente, e a outra dentro dessa ala comunista, socialista, onde quem vai sofrer mais são justamente os países de pequeno porte, que vão se apoderar em cima dessas áreas e dentro dessas ideias, do qual esses dois países vão começar a disputar, chamada aí de Guerra Fria, tá bom? Então, reveja esse conteúdo aí, darei mais dicas nos comentários, tá certo? E nos grupos das salas de aula, tá bom? Voltaram justamente para o 9º ano. E é isso aí, conto com vocês na próxima. Na próxima a gente verá aí uma outra parte justamente dessas tensões voltadas à Revolução Socialista. Esse capítulo é marcado entre China e Cuba, então vamos partir para a segunda parte, que é justamente sobre a Cuba. Boa aula, bom estudo para todos e até a próxima.